Olá, eu sou o Carlos Augusto, estamos aqui mais uma vez para falar com você, a respeito daquilo que o Senhor Jesus tem tratado com o meu coração, aquilo que o Senhor Jesus tem tratado com o coração daqueles que se reúnem conosco. E hoje eu gostaria que você prestasse atenção, que nós vamos falar sobre a paternidade geracional. É aquela paternidade que está no seio, está dentro da família. E esta paternidade, visando a eternidade com Cristo. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler vários versículos do capítulo 1, depois vamos ler alguns versículos do capítulo de 1 Timóteo também. No texto que nós vamos ler de 2 Timóteo, capítulo 1, tem 4 personagens nesse texto. Tem Timóteo, tem a sua mãe Eunice, tem a sua avó Loide e tem Paulo. E eu gostaria que, ao ler esse texto, quando nós falarmos disto, com você sobre esta paternidade geracional, que você procurasse hoje, nesse exato momento, se enquadrar em um desses 4 personagens. Então, agora que você já pegou a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele já reafirma para Timóteo, ele já reafirma nesse texto que existe uma promessa da vida. E qual é essa vida? De que vida que Paulo está falando? Versículo 2. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é interessante que já nesse versículo, Paulo, ele trata Timóteo como um filho, mas um filho amado. E ele deseja para Timóteo 3 elementos essenciais: graça, misericórdia e paz. É interessante, que dentro desse coração paterno que existe, em Paulo, é o mesmo coração de Deus, O que é que Deus deseja, senão para os seus filhos? Que os seus filhos sejam cheios de graça, cheios de misericórdia e de paz. Versículo 3, 2 Timóteo 1:3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo, ele está dizendo para Timóteo que ele se lembrava de Timóteo noite e dia. E quem é que lembra de você noite e dia? Não é um sentimento paternal, não é a mãe, não é o pai, não são eles que sempre estão pensando nos seus filhos noite e dia? E Paulo vai dizer o seguinte aí, continuando o texto: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então Paulo, ele não só está falando, escrevendo para Timóteo, que ele está ansioso por ver, mas que ele está lembrado das lágrimas de Timóteo. Ou seja, ele sabia como Timóteo estava passando, o que estava se passando com Timóteo. Agora o versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé
sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa interessante nesse versículo. A fé que Timóteo tinha era uma fé que estava passando de geração, que veio da sua avó Lóide, passou pela sua mãe Eunice e estava no coração de Timóteo. E é esta fé que Paulo está chamando a atenção, está incentivando Timóteo a relembrar, a viver, a pensar nesta fé, a encontrar dentro dele esta fé. E esta fé que é uma fé sem fingimento. É interessante que, entre tantas coisas que a família poderia ter passado para Timóteo, a sua avó, a sua mãe, né? Entre tantos bens, entre tantos valores, né? O valor maior que elas passaram foi a fé. Versículo 9 agora. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Jesus, a obra de Deus, né, ele tanto nos salvou, mas nos deu uma santa vocação. Ele nos chamou para atuarmos, para trabalharmos, para cumprirmos aqui na terra tudo aquilo que, através de nós, através do Espírito Santo, em nós, Ele, o próprio Senhor, quer realizar, né? Uma santa vocação. Determinado não por algo que exista em nós, mas pela sua imensa graça. Agora, versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, a partir dele, né, passou a existir a imortalidade. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E aí abriu a porta da imortalidade. Ou seja, né, ainda que venhamos a morrer um dia, assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito é esse? Que dia é este? Agora, no versículo 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos guardar o bom depósito. Mas como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz na nossa vida é guardar o bom depósito. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus traz em nossa vida, Ele, Espírito Santo, guarda no nosso coração. Até quando isso? Até aquele dia. Paulo
ele orienta que Timóteo deveria guardar o bom depósito da graça, da fé e do amor até o dia da volta de Cristo. E o Espírito Santo iria ajudar, iria habitar em nós, habitar em Timóteo, habitar na igreja, para que esse depósito fosse preservado. Agora, no segundo capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E olha que maravilha essa palavra. É uma palavra de pai. Quem é que fala para o filho, senão o pai, né? Que ele precisa se fortificar. É uma linguagem totalmente paternal. E aonde é que Timóteo deveria se fortalecer? Na graça. Então, irmãos, nós todos devemos nos fortalecer na graça. O pai, né, ele está preocupado com o estado do seu filho e orienta que ele deve se fortalecer na graça. Que você possa desejar isso para os seus filhos, que eles se fortaleçam na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2,10 diz assim: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, meu irmão, você que está me assistindo, você que está acompanhando essa palavra, que você tenha esse sentimento de luta no seu coração, que você vai suportar tudo para que aquele que te ouve, para aquele que você orienta, para que aquelas pessoas que você está sendo pais espirituais delas, elas também obtenham a salvação, que elas também tenham a eterna glória. Esse é um grande desafio para nós, que somos as pessoas que estão alimentando a fé que existe nos corações dos Timóteos espalhados por aí. Agora no versículo 11, 2 Timóteo 2,11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, se nós cremos no sacrifício de Jesus, que morreu por nós, levou os nossos pecados até a cruz do Calvário, ressuscitou, o sangue derramado na cruz purifica os nossos pecados. Então, se nós morremos com Cristo na cruz, também com Ele nós iremos viver. Agora, virando um pouquinho mais a página da sua Bíblia, aí 2 Timóteo 3,14, Paulo vai fazer uma recomendação direta para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Olha que coisa maravilhosa, né? Timóteo deveria permanecer nos ensinos de quem? Da mãe e da avó. Porque ele sabia, Paulo tinha certeza, que aquilo que a mãe e a avó havia passado eram valores para a vida e a vida eterna. Agora o versículo 15, olha que coisa interessante. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a fé que havia no coração de Timóteo é uma fé desde a infância. Agora em 2 Timóteo 4,1, virando um pouquinho mais a página aí da sua Bíblia, conjuro-te, 2 Timóteo 4,1,
conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, irmãos, Paulo está alertando Timóteo, que ele deveria trabalhar, que ele deveria fazer, e aí vai ter uma série de recomendações aí nesse capítulo 4 para Timóteo, para que ele alertasse a igreja, para que ele trabalhasse, porque haveria um julgamento, haveria um dia na manifestação de Cristo Jesus, na manifestação do seu reino, onde Cristo iria julgar os vivos e os mortos. No versículo 7 aí de 2 Timóteo 4, Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que esse seja o nosso desafio, que essa seja a nossa determinação, combater o bom combate e guardar a fé. No versículo 8, 2 Timóteo 4, 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Mais uma vez, Paulo vai se referir àquele dia, naquele dia. E ele está dizendo o seguinte, que não é uma coroa, não é um momento só para Paulo, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Você deseja a vinda de Cristo? Você trabalha para que o reino de Deus chegue, para que as pessoas se preparem para aquele dia? Então, trabalhar por esse reino, trabalhar por esse dia é uma demonstração que nós amamos aquele dia. Versículo 18, 2 Timóteo 4, 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, o desejo de Paulo, a oração de Paulo, era que o Senhor o livrasse de toda obra maligna e o guardasse e o levasse a salvo para o seu reino celestial. Que o Senhor te guarde de toda obra maligna, para que você, juntamente comigo, possamos chegar neste reino celestial. Agora, voltando um pouquinho aí na sua Bíblia, em 1 Timóteo, agora na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Paulo vai dizer o seguinte: combate o bom combate da fé. Olha que interessante, O versículo anterior, nós vemos Paulo falando o seguinte: combati o bom combate. Agora, ele, na primeira carta, ele está incentivando Timóteo a combater o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de quem fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Timóteo, ele era uma pessoa que ele dava bom testemunho perante muitas testemunhas do chamado que ele tinha, da vida eterna. As pessoas que viam Timóteo sabiam que Timóteo era um homem, um servo de Deus, que acreditava na vida eterna e no reino de Jesus. Versículo 14, 1 Timóteo 6,
14, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está incentivando Timóteo a guardar imaculado. Guardar de uma forma que nada mude, nada estrague, nada deturpe aquilo que ele tem no seu coração. E ele deveria guardar esse bom depósito até quando? Esse mandamento, esses valores, até a manifestação de nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, você, eu, nós todos somos chamados a guardar, a proferir, a prosseguir com os valores da fé até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, 1 Timóteo 6,15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, na sua época determinada, no dia determinado, há de se manifestar, há de ser revelado, há de Cristo voltar e mudar todas as coisas. Então, até esse dia, nós devemos guardar tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. É com esta visão de eternidade, visão de uma igreja que acredita na volta de Jesus, que nós nos empenhamos para trabalhar com esse sentimento paternal no nosso coração, para levar todos aqueles que conosco caminham para a eternidade com o Senhor Jesus. A nossa eternidade, ela é decidida agora. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele na eternidade. Nada de pensar, amanhã, no próximo ano, quando eu ficar mais velho. Não, meu irmão. A sua eternidade, ela precisa ser decidida hoje. O que devemos fazer? Permanecer naquilo que aprendemos nas sagradas palavras de Deus, desde o primeiro contato com ela e o seu novo nascimento. É interessante que todos nós que cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Então, você que é cristão, você tem 2 registros de nascimento. Um no cartório civil, onde te deram o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, e você que acredita em Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida, no cartório do céu. Cristo há de se manifestar e julgar tanto o vivo como os mortos e estabelecer o seu reino. Somos desafiados a combater e lutar o bom combate, o combate pela salvação nossa e dos que estão próximos a nós. Naquele dia, receberemos uma coroa pela conduta que nós temos hoje. Não somente nós, mas todos aqueles que amam a sua vida. Eu queria que você agora, que nós lemos esses textos, citamos esses personagens, que você pensasse um pouquinho. Você, hoje, é o Timóteo que está ouvindo essas recomendações, você é o Paulo que está dizendo essas recomendações a Timóteo, ou você é a mãe Eunice, a avó Lloyd. Qual desses 4 personagens você é hoje? Nós, pais e avós, precisamos confiar e incentivar
para que os nossos Timóteos encontrem a paternidade nos Paulos, em meio a tudo isso, e continuem a obra de Deus que nós iniciamos dentro dos nossos lares, mas que eles encontrem Paulo para fazer com que eles continuem a guardar o bom depósito até aquele dia. Nos dias de Jesus aqui na terra, os discípulos, no primeiro momento, não entenderam o tempo em que eles viviam. E, a princípio, pensavam que Jesus já estabeleceria o seu reino na terra. Quando Jesus morre, até o momento da ressurreição, parece tudo ter acabado. Porém, quando eles entenderam que estavam no tempo da graça, aí então ajustaram a visão e passaram a ser proclamadores desta graça. Esse tempo ainda não terminou. Ainda estamos no tempo da graça. Vivemos ainda nesse tempo. Logo, precisamos ajustar o nosso coração e sentimentos, lembrando que é hora de pedir misericórdia. Misericórdia para as pessoas que não o conhecem, para que se arrependam e se voltem ao Senhor Jesus. Ouso dizer que esse tempo de paternidade é o tempo da graça, misericórdia e perdão. Para que sejamos filhos de Deus e que sejam filhos proclamadores da graça e da vinda de Cristo Jesus e do seu reino eterno. Eu gostaria de convidar você a fazer uma prática dessa palavra. Nesse contexto bíblico, como eu disse, nós temos 4 opções. Você hoje pode ser o Timóteo, que está recebendo essa instrução, essa missão para a continuidade da obra de Deus. Você pode hoje ser a mãe Eunice, que recebeu da sua mãe, no caso de Timóteo, a avó Lloyd, os ensinamentos, mas que tem a determinação de ensinar os seus filhos a fé. Você pode ser a avó Lloyd, que trabalhou e trabalha como incentivadora e zelando para que aquilo que você ensinou para o seu filho chegue até o seu neto, chegue até a próxima geração. E você, de repente, pode ser Paulo, que recebe a paternidade geracional da família e amplia a paternidade para o relacionamento da igreja. E nesta paternidade, leva nossos Timóteos para a missão na obra de Cristo nesses dias. Eu gostaria que você orasse e pedisse a Deus. Você buscasse no Espírito Santo unção, buscasse direcionamento, buscasse esta revelação desta palavra, para que você possa ser usado pelo Espírito Santo nesses dias. Eu quero sugerir para você agora, por isso esse violão está aqui do lado, Eu não vou cantar, não vou tocar, mas é para incentivar você, Logo que terminar essa ministração, que você possa cantar o que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Procure essa música, cante ela com a sua família. Deus abençoe você e a sua família. Amém.